Michele surge como o único fato positivo dos últimos tempos na campanha de Flávio Bolsonaro. E o que a gente tem visto, Isabel, é exatamente isso. Uma série de crises e aí Michele vem trazer esse frescor. É o suficiente? Na campanha avalia-se que não. É preciso que ele tenha mais pautas positivas em meio a muitas pautas negativas. Obrigado, Isabel. Eu vou contar sobre esse bastidor, porque teve uma conversa? Não. Teve os vídeos? Sim, e a Tainá Falcão trouxe a informação que até vídeo para a convenção deve ser gravado. Mas é um apoio comedido, é o que me disseram. Michele Bolsonaro planeja este apoio comedido ao genro Flávio Bolsonaro durante toda a campanha presidencial desse ano. Por quê? Porque Michele Bolsonaro tem um receio. O receio, segundo relatos feitos a mim, é de que os escândalos envolvendo o pré-candidato do PL à sucessão presidencial prejudiquem sua própria campanha ao Senado Federal. Não apenas a sua própria campanha, a sua imagem pública. A ideia é que Michele concentre sua atuação aqui, no Distrito Federal. A justificativa é de que ela terá de dividir-se entre a campanha eleitoral e os cuidados a Jair Bolsonaro, ou seja, ela tem uma narrativa perfeita para não entrar de cabeça na campanha de Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque as pesquisas qualitativas que são feitas pelo PL apontam que a imagem de Michele ainda é vinculada por uma boa parte do eleitorado como de simplicidade e honestidade. O medo é perder essa imagem se vinculando diretamente com Flávio Bolsonaro. A ideia é de que Michele grave vídeos para Flávio, como trouxe a Tainá Falcão, e até mesmo participe das propagandas eleitorais do enteado, mas que mantenha uma distância segura para evitar abalo de imagem. Mesmo após ter gravado o vídeo em apoio a Flávio, Michele não deve comparecer à Convenção Nacional do PL amanhã em São Paulo. A entrada de Michele na pré-campanha presidencial é tratada na cúpula nacional do partido, como eu disse agora há pouco, como um último esforço para tentar sair das cordas, para tentar sair de uma maré de pautas negativas. Só nessa semana, a Polícia Federal abriu investigação para apurar o eventual financiamento do Banco Master ao filme Dark Horse, sobre a vida de Jair Bolsonaro. Além disso, foi revelada a informação de que o escritório de advocacia do senador emitiu, em um intervalo de 3 dias, 3 notas fiscais no valor de R$500 mil para prestar assessoria jurídica a empresas comandadas por um empresário suspeito de ligação com as operações investigadas no inquérito do Banco Master. Além disso, nós tivemos a Federação PP e União Brasil anunciando neutralidade a Flávio Bolsonaro nessa campanha presidencial. Um caminho que também deve ser trilhado pelo Republicanos e pelo Podemos. No PL, a avaliação é de que Flávio precisa urgentemente voltar a pautar a opinião pública com pautas positivas, como baseadas em propostas eleitorais e anúncios de apoio, e que Michele Bolsonaro poderia ajudar nesse momento. Outro ponto, a aposta em Michele Bolsonaro, ela poderia falar um pouco melhor com a cúpula do Republicanos. Ela é evangélica, o partido tem um histórico ligado à Assembleia do Reino de Deus e ela poderia ajudar o partido a apoiar Flávio. Só que esse caso é muito mais difícil, porque hoje 80% dos dirigentes nacionais do Republicanos apoiam uma posição de neutralidade, Tainá. Vamos chamar a Larissa Rodrigues. Lari, eu estava falando aqui no meu bastidor sobre o vídeo esperado pela campanha do Flávio Bolsonaro, né? A gente sabe, e o entorno do Flávio admite, que esse movimento foi feito pensando na convenção do dia 25. Não foi só o sentimental, o familiar que pesou, foi o pragmático, né? A estratégia política. Tem a convenção no dia 25, Flávio Bolsonaro será consolidado como o candidato do PL à presidência da República e sabe que precisa desse apoio da Michele para uma parcela considerável do seu voto feminino, né? Foi ruim, na verdade, na visão deles, essa separação. Então, ali tem uma estratégia política pragmática em curso. Lari, estão esperando que a Michele grave um vídeo para passar na convenção, porque ela não vai. A convenção não ia antes, não vai agora, né? Agora, você traz para a gente justamente esse bastidor, né? De que no entorno ali do Flávio, né? Até mesmo entre os aliados do pré-candidato, há essa ideia de que houve uma moeda de troca com a Michele. Ele pede desculpas, em contrapartida, consegue um vídeo de apoio explícito.
Você falava, né, Tainá, das questões práticas, e tão prático que foi um vídeo em troca de outro vídeo. O que é que eu ouvi? Teve essa movimentação, estamos falando sobre isso, nessa força-tarefa de apuração, que o Uribe até antecipou ontem, de que Flávio pedisse desculpas a Michele Bolsonaro. Mas ele teria se disponibilizado, aceitado nessa tentativa de apaziguar a situação em gravar esse vídeo, se Michele mandasse um vídeo, não apenas esse que ela responde dizendo eu aceito as suas desculpas, mas um vídeo de apoio que deve ser transmitido, divulgado ali, passar ao vivo ali durante a convenção do PL marcada para este fim de semana. Então a moeda de troca foi vídeo por vídeo, foi eu te peço desculpa, você aceita, mas eu preciso para esta convenção ter alguma coisa prática, um outro vídeo para divulgar durante o evento. Por quê? Esse evento do PL, essa convenção, ele já está sendo, né, esse evento, desculpa, já está sendo muito criticado e até internamente por falta do anúncio de um vice, por falta do anúncio de uma coligação. Trouxemos durante a semana, temos novidades daqui a pouco para quem está acompanhando bastidores, dessa ausência do Centrão, que até 2, 3 meses atrás era tida como certa. Então vai ser um evento que até então, sem um vídeo de Michele Bolsonaro, não teria nenhuma novidade, não teria o anúncio de um vice, não teria anúncio de partidos que vão junto com Flávio Bolsonaro para as eleições e não teria nenhum apoio da ex-primeira-dama focado na questão das mulheres. Então, o que acontece agora? Eles esperam com isso ter um que é a mais nessa convenção. Olha, a gente ainda não decidiu vice, estamos em conversas, logo vem, mas olha aqui o apoio, mulheres, estamos unidas, a gente já fez as pazes. E aí, claro, nessa moeda de troca, nessa praticidade em que se tornou essa relação familiar, é muito mais para o público. Então, vídeo em troca de vídeo, um apoio público. Mas, internamente, ainda há muitos questionamentos de até onde vai esse apoio de Michele Bolsonaro à campanha de Flávio. Obrigado pelas informações, viu, Larissa Rodrigues? Uribe, não, eu estava falando de pragmatismo aqui, né, porque nessas conversas que eu tive hoje, o tom inicial da justificativa, principalmente no entorno da Michele, foi esse, de que havia uma crise familiar, de que não tá, imagino que não estava mesmo bom o clima em casa, né? Se ela estava brigada com o enteado dela, a gente sabe da relação que o Bolsonaro, o ex-presidente, tem com os filhos. Mas aí, ao longo da conversa, a gente vai percebendo que tem essa estratégia também política eleitoral para a Michele, porque a Michele já é dada como candidata, hoje estão esperando que ela seja oficializada no dia 5, na convenção do PL aqui no Distrito Federal. E aí, o que chegou para ela foi, não tá bom, né? Até a Janja se solidarizou com você. Sim. E está vindo uma onda de mulheres de esquerda abraçando essa causa, mas quem está surfando nisso no fim do dia é o principal adversário do Bolsonaro, né? Do Flávio, do Bolsonaro, seja ele a representação que for, é o presidente Lula. E aí não dá para você sair como traidora desse movimento, né? Tanto porque é que ela ganhou seguidores nas redes sociais, e foram muitos. Muitos, não, e sim, de esquerda naquela época, mas agora ela ganhou, depois desse vídeo de ontem, ela ganhou da direita. Retomou o fôlego ali com... Exato. Retomou, porque ela estava com essa imagem de traidora. Então não foi nem de um lado nem do outro. Flávio Bolsonaro pensando também na convenção do dia 25, nesse público feminino com quem ele tem dificuldade de diálogo, precisa manter esse grupo de mulheres conservadoras, né, unidos junto dele, pensa até em lançar uma mulher vice, uma mulher com esse viés. Então, para ele é importante a Michele Bolsonaro e, do outro lado, Michele, que vai ser candidata ao Senado e vai precisar subir no palanque do Flávio, né? Tem uma coisa que é certa, que é a seguinte, o líder é Bolsonaro, Jair Bolsonaro. E quem briga com Jair Bolsonaro e ainda acha que pode ter voto na direita, sai perdendo. Eu dou 2 exemplos, Joyce Hasselmann é um exemplo, e do outro lado a gente tem, por exemplo, o Alexandre Frota. São 2 nomes que estavam muito bem votados, que brigaram com Jair Bolsonaro e que acabaram não sendo eleitos. Carla Zambelli, apesar de ter sido muitas vezes humilhada pela família, e a gente sabe que foi, ela manteve-se com o bolsonarismo e foi a segunda mais votada em São Paulo nas últimas eleições. Então, assim, é melhor que você simplesmente obedeça ao que diz o líder máximo, que é o Jair Bolsonaro,
do que você brigue com a família, porque aí é suicídio eleitoral na hora, e acho que Michele ponderou isso.